Olá galera, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje dia 25 de maio de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Mercado bem interessante, um pouco parado, né? Não como ontem, eu acho que hoje está um pouquinho mais parado comparado com ontem, mas alguns movimentos interessantes. A gente está vendo aqui uma correção do dólar, né? Após a gente ter feito um topo ali no dia 13, a gente fez um topo, teve essa caída em torno do 105 para perto do 101, né? E agora o dólar tá descendo. E o que eu observei é que parece que com essa queda a gente está descendo em uma forma de canal, né? Então algo bem interessante hoje vai ser o que o dólar vai fazer nessa região aqui do 102, do 102,40, 102,50, né? Porque se começar a voltar acima dessa região, além da gente estar voltando acima, né, de volta acima de uma baixa, a gente também estará quebrando um certo canal. Então vamos ver o que vai acontecer com o dólar hoje, né? Nessa região. Já já a gente vai falar um pouco mais em detalhes na parte técnica do que podemos esperar do dólar hoje. Mas realmente um movimento, né? Somente voltando um pouquinho do que a gente caiu basicamente ontem. É algo que a gente tem que ficar de olho agora para ver o que acontece aqui, né? A gente vê então com esse dólar subindo um pouco só, a gente também vê uma reação um pouco negativa no ouro, né? Não é novidade ver isso acontecendo aqui. Já os índices ontem tiveram uma queda, como vocês podem ver, caiu aqui para a região do 3.875 mais ou menos. Já depois, né, um pouco ali pro meio, pro final da sessão americana, vocês podem ver que a gente, né, tocou no 618 e começou a voltar para cima, uma boa recuperação, mas como vocês podem ver, né, já é uma região que essa região que estamos aqui, né, estamos batendo, é uma região chata, como vocês podem ver no índice, né, a gente tem batido aqui nele e tendo uma certa dificuldade de voltar para cima, né, e o problema aqui que pode talvez acontecer é da gente demorar muito nessa região de, né, vai e vem e não fazer muita coisa, e na minha opinião, acho que o mais ele demorar para fazer isso, mais tempo ele demorar aqui nessa região e não conseguindo subir, mais negativo isso é para os índices, tá? Então, realmente algo bem interessante. Lembrando que a vela diária do dia 20, né, que foi na sexta-feira, foi uma vela de indecisão. Ontem, no dia 23, né, que foi ontem de ontem, foi uma vela bem positiva. Ontem foi uma vela que tentou engolir, né, a vela anterior, mas fechamos a vela deixando uma sombra de baixa bem grande, né? Uma sombra aqui que dá um certo alerta dos compradores, né? Então o que resta, na minha opinião, agora para talvez fazer que os índices talvez tenham uma recuperação um pouco maior, né? Talvez voltando aqui para casa do 4.100 ou até um pouco mais acima, a gente deve então voltar realmente acima desse 4.000, que é esse nível, né, que está logo acima dessa região que a gente falou. Então acredito eu que esse movimento acima desse 4.000 pode ser um bom alerta que os índices talvez estejam querendo fazer uma correção um pouco maior, tá bom? Então, algo que eu também estou de olho, tecnicamente, é isso nos índices, tá? Mas antes da gente continuar na parte técnica, né, eu só gostaria mesmo de dar uma visão rápida do que aconteceu nessas últimas 24 horas. Vamos focar agora na parte fundamental, que são as notícias, né? Durante a noite, a gente teve o Banco Central da Nova Zelândia, tá? O RBNZ. Eles aumentaram as suas taxas de juros, tá? De 1,5% para 2%, né? Aumentando, então, aí meio ponto, como era o esperado, né, de 19 dos 22 economistas pesquisados pela Bloomberg. Então, era algo já esperado pelo mercado, né, e eles disseram então que permanece apropriado continuar a apertar as condições monetárias em ritmo para manter a estabilidade de preços e apoiar o emprego sustentável máximo. O comitê está resoluto em seu compromisso de garantir que a inflação dos preços ao consumidor retorne à meta de entre 1 a 3%, né, que é a meta do Banco Central da Nova Zelândia. Né, e como vocês podem ver, a expectativa, né, de inflação, vocês podem ver que é algo que realmente está um pouco atrapalhando, e o Banco da Nova Zelândia então está tendo que aumentar as taxas de juros para controlar a inflação. Isso não é novidade, né? Mais ou menos quase todos os bancos centrais aí pelo mundo estão fazendo isso, na verdade. Porém,
né, esse aumento apenas por taxa de juros é algo que é meio complicado de entender e o preço, na verdade, mostra isso, né? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no dólar da Nova Zelândia e vocês podem ver que ele realmente, né, inicialmente teve um grande pulo, né? Vocês podem ver que a gente estava na casa do 64,26 e subiu lá para o 24,95, né? Mais ou menos quase 100 pips, né? 70 e poucos pips. E aí vocês podem ver que basicamente, galera, já estamos devolvendo quase tudo, né? Já devolvemos aqui um pouco mais da metade. E é isso que eu tô falando, né? Essa parte difícil de operar isso, né? Vocês podem ver esse movimento inicial, porém, horas depois a gente está vendo que os preços estão retornando. Não é a primeira vez que a gente está vendo um banco central aumentando as taxas de juros, vendo essa reação positiva na moeda e depois negativa logo depois, né? Então é algo que a gente tem que relembrar isso, né? Lembrando que a taxa de juros realmente é bom para a moeda. Porém, a gente só está vendo que eles estão aumentando a taxa de juros apenas por inflação, não pela condição econômica do país, né? A gente sabe que a economia global no momento não está lá aquelas coisas, não está nada boa, e se aumenta as taxas de juros como estão numa hora errada, isso pode ainda trazer ainda mais dificuldade, né, economicamente. Então, o mercado vê também por esse lado, e por isso que a gente vê os preços aí retornando. Há épocas do dólar? Também, mas vocês podem ver que foi uma boa, né? Um bom movimento que a gente está vendo aqui no dólar da Nova Zelândia. Se a gente já comparar com o que a gente está vendo no euro, também, mas o euro aqui também teve alguns comentários, mas se a gente comparar com o dólar da Austrália, por exemplo, né, a gente vê uma queda no dólar australiano, mas tudo que o dólar da Nova Zelândia pulou com a notícia, né, realmente não é nada legal. Lembrando que a gente parou no 6500, né, que também no semanal, galera, é um gigantesco nível. Eu já falei isso, acho que várias vezes. Eu, na verdade, estou até magoado, né, por não ter vendido lá mais uma vez, né? Isso me deixou um pouco, assim, um pouco chateado por não ter entrado, mas vocês podem ver, né, galera, isso aqui foi, né, na parte da manhã, 4 horas da manhã de Londres, né? A gente está falando de meia-noite do Brasil, isso aconteceu. Para mim era super, né, super cedo, de madrugada, e eu não consegui, então, capturar esses preços, mas realmente esse 65, quem conseguiu vender aqui em cima, né, o stop não precisava ser tão grande. Quem pegou essa venda aqui pegou de um lugar muito bom, com certeza, né? Então, movimento aí, mas é aí que tá, né? O Banco da Nova Zelândia, agora a expectativa é que eles talvez continuem aumentando as taxas de juros, né? O projetado é que eles aumente para perto da casa de 3,25% ainda este ano, né? Então a gente espera aí de 1% e 1,25% acima, né? Um pouco mais para eles aumentar ainda este ano, e que talvez em 2023, então ano que vem, eles chegam com a taxa de juros perto da casa de 4%. Esse pelo menos é o plano, né, do Banco Central da Nova Zelândia. Tá bom? Então vamos ver o que eles fazem, né? Mas isso realmente é algo bem interessante. Agora, vamos falar sobre algumas coisas. Antes da gente falar sobre hoje, vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Ontem também, a gente teve alguns movimentos no mercado após a gente ter tido notícias sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Algo que é super interessante, e para quem está no mercado aí há mais de um ano, sabe que essas notícias envolvendo o mercado imobiliário, principalmente dos Estados Unidos, não tem afetado tanto o mercado. Na verdade, é algo que sempre foi um pouco ignorado, né? Lógico que durante a crise, um pouco antes da crise de 2008, isso realmente isso aí é um caso à parte, né? Isso realmente foi uma crise financeira, então realmente isso foi algo diferente. Agora, digamos, 2010 para frente, né? Até agora, notícias de envolvendo casas, o mercado imobiliário dos Estados Unidos tem sido bem ignorado, porém está começando a trocar isso, tem sido mudado. Por quê, Thiago? Porque os dados têm vindo cada vez mais piores, né? Olhando o gráfico aqui da notícia que a gente teve ontem, né, que é a edição de vendas de casas novas, o esperado, como vocês podem ver, a previsão era de 0,755 milhões, tá? E o número atual veio de 0,591, bem abaixo do esperado. E vocês podem ver que basicamente a gente já teve aqui, galera, o quinto mês
caindo, né? Basicamente o quinto mês que a gente vê números bem abaixo da expectativa do mercado, mostrando então que está tendo aqui está esfriando, né? Todo aquele movimento positivo que a gente teve, né? Após Covid, como vocês podem ver, né? De 600 para 1.000 aqui, né? Tudo está acabando, né? Essa superaquecimento que teve aqui no mercado imobiliário. E isso está começando a chamar a atenção das pessoas. Lembrando que as taxas de hipotecas nos Estados Unidos aumentaram em muito, né? Taxa de hipotecas de 20 anos estava em torno de 2,5%, já está está na casa de 5,5%, então, né, dobrou. E isso para uma pessoa, principalmente, né, na banda ali da baixa, né, do níveis baixos de salário, eu digo, isso realmente custa muito, né? Então, a gente está vendo que as pessoas então estão pensando muitas vezes antes de pensar em comprar uma casa hoje em dia. Lembrando que não é só isso também, né, os preços dos imóveis dos Estados Unidos também subiram em muito nesses últimos 2 anos, e isso então dificultou ainda mais as pessoas, né? Então, mais o Banco Central aumenta a taxa de juros, o Fed, realmente isso para o mercado imobiliário isso não é nada bom, tá? Então, com essa notícia veio tão ruim, a gente viu algo super interessante. A gente viu com esse dado saindo que não foi nada bom, a gente viu os índices caindo, né? Então, voltando para o SP500, nessa vela aqui de 1 hora, né? Foi quando a notícia saiu, tá? Então, uma vela bem negativa, algo que nos levou para o suporte novamente, e aí continuou a sua queda. O dólar, na verdade, tentou subir, né? Nessa vela, foi nessa vela aqui, ó, que a gente tentou subir, né? Mas aí não conseguiu muito, aí logo a gente começou a fazer novas baixas e tudo mais. Então foi os índices realmente que sentiram um pouco, né? Mas realmente tá mostrando, né, essa notícia, esse dado pelo menos, os dados do mercado imobiliário dos Estados Unidos têm chamado mais atenção agora, algo que já não tem acontecido há um bom tempo, tá? Desde 2008, 2009. Então, algo que você deve sim anotar daqui para frente, que se você não está acostumado em ver esses dados antes, é melhor que você agora costume a olhar ele, tá? Porque ele tem começado a ficar super interessante, ok? Enquanto a hoje, galera, a gente vai ter dados como encomendas de bens duráveis, né? Notícia mensal ali dos Estados Unidos, às 9h30, horário de Brasília. Teremos também dados de petróleo, às 11h30. Também o discurso do Brainard, do FOMC, às 1h15 da tarde. E teremos também a atas da reunião da política monetária do FOMC, às 3 horas da tarde, entrando um pouco mais em detalhes sobre o que eles realmente falaram nessa última reunião do mês passado, tá? Então, algo para a gente ficar de olho aí nessas atas, nessa ata que também pode ser um pouquinho interessante, na minha opinião também. Então, um dia mais ou menos um pouco cheio, né? Vamos ficar de olho nisso e basicamente é isso, tá, galera? Amanhã, antes do café, não temos notícias, tá? Então eu realmente não vou ficar de olho, mas lembrando, olha aqui o que a gente vai ter amanhã. Vendas pendentes de casas, né? Então algo que devemos ficar de olho amanhã, com certeza, algo que eu vou entrar em detalhes com vocês no café com Forex de amanhã, ok? Então vamos falar na parte técnica agora do mercado, vamos começar pelo Dollar Index, tá? Então, como eu disse no início da live, a gente está chegando nessa região agora aqui, que é super interessante na minha opinião, entre os 102,40, 102,50, tá? Fiquem de olho nisso, o fechamento acima dessa região, também fora do canal aqui de queda, eu acho que pode sinalizar que talvez o dólar queira fazer uma correção um pouco mais longa, que talvez as pessoas podem imaginar, né? Então, o que a gente pode fazer é colocar um FIB lá da alta à baixa, e vocês podem ver que a primeira região começa a chamar a atenção, já é nessa região perto do 103, e também temos o 38,2 FIB, depois disso 103,20, né? E acima do 103,20, galera, para mim já vai ser um bom sinal que talvez essa queda que a gente teve no dólar nesses dias pode ter sido apenas uma quedinha que teve aqui no diário, para a gente então talvez fazer isso aqui novamente, tá? Talvez iniciar um movimento de alta. Lembrando que, né, essa queda realmente parece ser um pouco grande, mas olha, comparado com que o dólar subiu desde, né, de fevereiro, março, vocês podem ver que isso aqui é quase nada. Então,
para mim, ele acima desse 103,20, para mim já acho que é um bom sinal que talvez a gente volte para o 104 ou vá até para o 105 novamente, tá bom? Então, mais ou menos é isso no dólar, então vou ficar de olho nessa região, primeira resistência, depois aqui perto do 102,90, 103 e depois o 103,20, ok? Então, mais ou menos é isso, são os níveis, então depende do seu análise, do que você está pensando em fazer. Se você está pensando em vender, fique de olho nesses níveis. Se você está pensando em comprar, você não quer comprar agora aqui, porque está muito perto do suporte, então talvez o que você pode fazer é esperar esse rompimento, depois comprar nessa região de suporte, para daí fazer mais ou menos isso. Ou se você acha que nem daqui vai subir, passar, né? Talvez vá aqui primeiro para baixo, talvez faça isso mesmo, e depois a gente faça isso aqui no dólar. Uma dessas coisas pode acontecer. Lembrando que nessa região que o dólar parou aqui é bem interessante, na minha opinião. Umas coisas que a gente tem que anotar é que a primeira FIB retração desse último movimento de alta que a gente teve, tá vendo? Então, primeiro FIB retração a gente parou exatamente ali no PIP, né? Então para mim chama bastante atenção, mas caso a gente comece a fazer novas baixas, fique de olho na região do 101,50, 101,38, tá? É uma região. Por que, Thiago? Porque ali, na minha opinião, vai ter o ATR do dia aí também abaixo deste canal, e o 101,38 é o alvo que a gente tem desse possível cabeça-ombro que a gente teve aqui em cima, tá vendo? Então, calculando o alvo dessa formação, também é nessa região. Então, também pode ser uma região que pode servir como suporte por causa disso também, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho no dólar. No euro, basicamente a mesma coisa, né? Parece que também subimos de uma forma de um canal, talvez, mas o que mais me chama atenção realmente são os níveis, né? Os comportamentos do euro em algumas regiões que a gente está vendo por aqui, né? Vocês podem ver que a gente quase tocou na média período 50 aqui no diário, né? Que é uma média que para mim chama bastante atenção. E também quase chegamos nos 50%, também é no mesmo nível, né? Mas o que a gente pode ver é que a gente chegou aqui perto dessa região dos 0,750, que foi suporte antes, tá vendo? Aqui entre o dia 14 ao dia 25 de abril, tá? Então quase chegamos ali, muito pouco, e rejeitamos, mas agora o euro voltando, né? A gente está voltando e chegando em níveis que chamam realmente bastante atenção. Para mim, esse 0,650, essa região aqui, para mim é o primeiro suporte para o euro hoje, grande suporte, uma região forte de suporte. Vai ser bem interessante ver o que acontece aqui, mas depois, para mim, o grande nível também para ficar de olho vai ser esse 0,600. Também é uma região de resistência agora, suporte, também o 38,2 de todo esse movimento de alta também está ali. E é um nível que tem que segurar, viu, galera? Porque se não segurar, talvez o euro queira fazer um pullback. Aquele lá que, né, ele gosta de fazer, que é de assustar a galera, voltar para essa região aqui, fazer todo mundo odiar o euro, para daí ele realmente voltar a subir, tá? Então, se ele não segurar nessa região do 0,600, eu não tentaria uma compra até ele chegar aqui perto desse 0,500, 0,450, aqui embaixo, tá? Porque eu acho que aí começa a ficar bem provável. E o risco e recompensa por comprador só vai valer a pena lá, né? Esse que é o problema também. Comprando aqui fica um pouco complicado para quem for operar isso aqui na forma de swing, tá? Então fique de olho nesses níveis, né? 0,650 mais ou menos, depois 0,600 e depois provavelmente de volta para o 0,5, caso ele não segure, tá bom? Mesma coisa do dólar index, né? Tendo o canal e tudo, então pegue toda a informação lá que a gente falou do dólar e olhe o euro da mesma forma, porém do lado ao contrário, obviamente, tá? Já a Libra, galerinha, tá um pouquinho pesado hoje, um pouco, né? A Libra aqui tá tendo algumas dificuldades, como problema político, né? Saiu novas imagens do Boris Johnson em outras festas, né? Parece que não foi somente aquelas que falaram no início, parece que tem várias outras, né? Então parece que ele realmente aproveitou a pandemia para realmente dar uma festada, né? Parece que ele também se sente acima da lei, né? Onde ninguém podia fazer nada, ele aproveitou para fazer suas festas, algo que era, né, obviamente proibido, e por isso que isso está começando a pesar um pouco pro lado dele. A chance agora de talvez ele sair do cargo está começando a aumentar bastante, né? E vamos ver o que acontece, mas traz essa instabilidade, né? E aí que tá, né? O problema do Reino Unido e da Libra, né? A gente pode dizer assim,
não é somente isso, né? Tem isso, esse problema instável no governo, a gente vê o problema de alta inflação, economia muito ruim mesmo, como a gente já viu nesses últimos dados durante essa semana já. Então, realmente, muita coisa aqui começando a ficar bem ruim e por isso que a Libra não conseguiu nem subir, né? Nem fazer nada acima do 1,26, né, galera? A gente viu o euro voltando acima desse 0,6, né? Do 0,650, mas a Libra nem isso conseguiu, né? E mostra o peso que está tendo aqui na Libra no momento, né? Isso para mim já diz muita coisa. Só esse comportamento dele já mostra que ele não está tão forte como o euro, né? Isso tem que ser anotado. Então, se você acha que o dólar vai subir para cima, talvez a Libra seja uma melhor opção de venda do que do euro, por exemplo. Com certeza, somente olhando o comportamento dele. E esses problemas realmente não ajudam, né? E se você olhar numa hora, galera, parece que a gente também tem um ombro, cabeça a ombro aqui em processo. Eu não ficaria tão animado enquanto a gente não quebra esse neckline, né? Essa linha do pescoço que a gente tem aqui numa hora. Tem que começar a romper isso aqui para dar uma boa dica, mas se essa formação realmente estiver em ação, vocês podem ver que o primeiro alvo dele é nessa região do 24,30. Por que, Thiago, você está calculando dessa forma? Normalmente quando eu opero ombro, cabeça, ombro, que não é direto, viu, galera? Não é uma formação que eu realmente gosto. Eu uso ele como referência, eu prefiro olhar muito mais outras coisas do que isso, mas quando ele tem, eu uso ele como referência. Então o primeiro alvo, eu sempre coloco dessa forma, né, calculando da alta sempre do ombro direito, né, para baixo, mas daí se nem esse segurar este mercado, daí o próximo eu olho ele do rompimento da linha, né, que vai ser nessa região. Então vocês podem ver que o segundo alvo, sendo maior, vai ser lá perto do 23,50, né? Então, dois alvos que eu ficaria de olho caso essa formação realmente entre em ação. Mas a gente tem que começar a realmente quebrar essa linha, principalmente quebrar essa baixa de ontem também, para começar a ligar aqui uma pressão ainda maior de queda aqui na Libra, tá? Mas a Libra realmente não tá com uma cara muito boa. No diário, vocês podem ver que a gente rejeitou do 3082, né? Que é essa região do 2600, que a gente super falou. E aí, galera, quebrando ignorando, tá? Que a gente tem possivelmente essa formação aqui numa hora. No 4 horas, vocês podem ver que, né, se não tivesse esse ombro, cabeça a ombro, eu já olharia talvez essa região perto do 3082, né, que é o 2430, e o 2400, que também é aquela região que a gente tinha falado antes. Tá? Temos a média ali do 50 no 4 horas ali na região, então o ATR também. Então, caso a Libra chegue aqui hoje ou amanhã, é uma região que realmente é um bom suporte. Porque caso a Libra volte também abaixo desse 2400, galera, acredito eu que daí a pressão para a gente voltar para o 1,23, para o 22,50 começa a aumentar e bastante, tá? Então um pouquinho de cuidado aqui no lado da compra da Libra, a coisa está começando a ficar um pouquinho pesada, e essa inconsistência, né, esses problemas que cada vez parece que aumentando na lista do Reino Unido, realmente começa a pesar na moeda uma hora ou outra, tá? Então mais ou menos é isso, tá? Na minha opinião, mas resistência, tá? Focando já do outro lado, né? Resistência na Libra, para mim, vai ser essa região aqui do 25,15, 25,20, tá? Caso volte acima disso, eu acho que vai retirar um pouco dessa pressão de venda que né, iniciou hoje de manhã na abertura da Europa, e aí talvez a gente vá aqui para essa região de volta para o 25,50. Agora, quebrando essa alta de hoje, né, acima do 25,60, provavelmente iremos lá para o 26,00 mais uma vez, e ali realmente vai ser questão de decisão, né? Se romper o 26,00, eu acho que a gente pode ir até 1,28, provavelmente, tá? Para ser bem sincero com vocês, mas mais ou menos é isso, né? Passo a passo, tá? Na Libra, tá bom? Mais ou menos é isso. Dólar canadense não me chama nada a atenção, então não vou nem falar nada, né? Vocês podem ver que a gente possivelmente está dentro de um range, né? No 4 horas dá para ver isso claramente. Então não tem muito o que dizer. Para mim só começa a chamar atenção caso a gente volte acima do 29,00 ou a gente romper abaixo do 27,20 mais ou menos, tá? Enquanto a gente permanece em cima desses dois níveis, entre esses dois níveis, para mim não chama muito atenção, tá? Porque pode ser uma trade bem, talvez difícil de fazer, né? Eu acho, tá? Tem trades bem mais interessantes na minha opinião. Já o dólar yen,
me chama atenção também porque ontem a gente fechou e foi abaixo do 1,27, né? Lembrando que o 1,2700 foi um grande suporte que a gente tinha aqui, rompeu e vocês podem ver que a gente foi direto para o 26,37, né? Realmente um rompimento bem interessante que a gente teve, estopou muita gente, com certeza. O movimento dele direto que a gente teve, né, para baixo foi confirmação disso, mas vocês podem ver que a gente está voltando agora para cima e isso talvez preocupe um pouco dos vendedores, com certeza. Então, algo que é difícil, é cedo para dizer ainda, né? Se é rompimento falso ou não, porque vocês podem ver que a gente subiu também gatinhando, né? Esse que é o problema. Se a gente tivesse já virado um V, para mim já chamaria um pouco mais de atenção. Mas vocês podem ver que a gente fez um triângulo, rompeu o triângulo e foi direto para baixo, né? Isso chama atenção. Agora, para mim, galera, para confirmar que realmente temos um rompimento falso ou não, eu acho que, na minha opinião, a gente tem que voltar acima desse 27,50, tá? Eu acho que voltando aqui realmente vai confirmar isso, porque essa volta para cima, para a gente estar gateando, tá? Pode ser que a gente só está realmente corrigindo de uma forma bem chata para logo cair, né? Vocês podem ver, talvez, olhando isso aqui também como uma forma de bandeira ou algo do estilo, né? Então, tá vendo? Algo assim pode ser, talvez, possível também, tá? Então, por isso que eu estou um pouco mais na forma um pouco mais defensiva. Caso a gente volte acima do 127,50, começa a animar bastante os compradores. Agora, caso a gente comece a voltar, galera, abaixo desse 26,80, aí eu acho que a pressão começa já a aumentar para venda novamente e provavelmente ele vai vir querer testar essa região do 126,50 mais uma vez e depois, se não segurar esse 126,50 dessa vez, acredito eu que a gente esteja indo para o número redondo ali do 126,00. E interessante do 126,00 é que também a gente vai completar esse alvo desse topo duplo que a gente fez aqui em cima, tá vendo? Então, medindo da baixa entre os dois topos com o topo menor, que na minha, né, dá pra ver que é o da esquerda, colocando agora da baixa entre os dois topos para baixo, tá? Que é dessa forma aqui, mais ou menos, vocês podem ver que o alvo é 126,00. Então, para mim, caso a gente comece a voltar abaixo do 126,50, provavelmente a gente vai vir querer descer mais 50 pontos aqui, 50 pips, para vir nessa região, tá? E aí vocês podem ver que talvez a gente também esteja numa cunha, né? Mas eu não quero que vocês fiquem imaginando muito isso, porque para mim, realmente, vai ter que romper essa cunha primeiro para confirmar que ela está em ação, tá? Então, mais ou menos é isso, tá bom? Na minha opinião. Então vamos ver o que acontece aqui, ó, nessa região do 126,00, 125,75, tá? É uma região, tá? Não é um nível. Então fique de olho nessa região, talvez dali a gente rompe, e aí, imagina, rompendo a cunha, talvez a gente faça isso aqui, tá? Mais ou menos é isso que talvez aconteça. Então o dólar yen realmente começa a chamar bastante atenção. Então pode acontecer esses dois cenários, daqui já ter uma baixa e já voltar para cima, ou de a gente voltar para cima e fazer uma nova baixa, tá? Tem esses dois cenários aí, então tem um pouquinho de cuidado aí também, tá bom? Já o dólar da Austrália, né, mais uma vez rejeitando acima desse 71,00. Olha no diário, galera, né? A gente teve a vela do dia 23, bem positiva, no 71,00. A vela seguinte, que foi ontem, a gente não conseguiu ter continuação, voltou tudo, mas aí mais uma vez voltou, meio que zigue-zague, né? Então desceu e aí subiu, meio que reverteu em V. E hoje a gente pode ver que também não conseguiu ter continuação e já está voltando tudo novamente. Então, né, a gente, se fosse traduzir isso no curto prazo, como a gente pode ver aqui no 4 horas, né, a gente nos últimos 2 dias a gente desceu, subiu e hoje está descendo novamente. Então pode ver, né, que é meio que um range que vocês podem ver, no 4 horas não é novidade, a gente vê isso também, né, bem mais claro. Então, na minha opinião, caso a gente comece a quebrar aí um suporte interessante, pode ser um sinal de baixa, né? Então, na minha opinião, se a gente começar a quebrar a baixa de ontem, né, começa a chamar a atenção, mas eu vou ser mais chato ainda. Vou querer uma confirmação ainda melhor. Eu acho que a gente tem que voltar abaixo dessa região aqui para confirmar isso. Então, provavelmente, dessa aqui, ó. Então, a gente tem que ver um fechamento abaixo do 70,46. Se ver isso, provavelmente a gente também, talvez a gente tenha esse sinal de topo bem legal, lembrando que talvez aqui também subiu numa forma de cunha, tá vendo? Então, talvez tendo essa confirmação também vai ser sinal e a gente pode fazer isso aqui também nos próximos dias, tá? Então, grande suporte, lembrando, grande suporte é no 69,95, tá? Eu acho que no primeiro toque que a gente tiver nessa região vai sentir
um pouco, daí a gente deve começar uma correçãozinha bem chata, e daí talvez romper. Mas tudo vai depender também dos índices, não se esqueça disso, tá? Rompimento dos índices também vai... Se os índices caírem, isso aqui vai realmente ter mais velocidade nessa queda, mas se os índices continuarem a subir hoje, pode ser que seja uma... né, vai ser bem interessante ver o que acontece, talvez, né, seja bem chato, tudo vai depender dos índices, para ser bem sincero com vocês. Mas, ó, níveis bem interessantes, com certeza, é esse 7100, que é o que tem segurado este mercado. Depois, primeiro suporte, 7045. Depois, o 6995, 7000, tá? São esses níveis que estou de olho no dólar da Austrália, mas realmente bem interessante ver o que ele faz aqui nessa região. Já o dólar da Nova Zelândia, voltando tudo que pulou no RBNZ, lembrando que nesse 6500 que a gente tocou hoje à noite, mais uma vez, a gente teve, né, uma rejeição. Lembrando que a gente fez uma nova alta, né, galera, hoje, né, com essa notícia, e hoje já está voltando de novo. Então pode ser um rompimento falso aqui em cima com essa nova alta? Talvez. Mas eu não ficaria tão animado assim enquanto a gente não voltar abaixo desse 6400, tá? Então 6400 para mim vai ser chave, caso a gente volte acima dessa região também, aí sim também eu acho que a gente deve ter um movimento mais ou menos assim e talvez voltar para o 6300 ou até para o 6250 mais uma vez, tá? Então mais ou menos é isso que eu vejo aqui. Uma coisa aqui, galera, que eu anotei é que eu não tenho FIB lá da alta, da última alta baixa, né? Então vamos fazer isso. Então a alta aqui do dia 5 de abril, com a baixa que fizemos aqui no dia 12 de maio, vocês podem ver que também quase tocamos no 38.2, né, que está no 65.28. Então, realmente, mais ou menos assim que eu estou de olho neste par. Aqui eu já não vejo uma cunha tão clara. Talvez seja um canal, né, mas para mim, galera, isso para mim, não sei se eu olharia com tanta vontade assim, tá? Eu acho que o 6400 para mim chama mais atenção, para ser bem sincero com vocês. O que a gente pode fazer também, já que a gente memorizou, né, que temos um 786 aqui, é talvez deletar esse FIB e agora colocando um lado abaixo alto. Digamos que agora ele vai ter uma correção, lembrando que o 382 está lá nessa região do 6400, mais uma razão para fazer essa região mais importante ainda, tá? Então, como vocês podem ver, então, o que isso significa? Que caso a gente volte para o 6400 e fique enrolando, isso para mim já vai ser um big sell, né? Já vai dizer muita coisa de que talvez ele realmente só está corrigindo para talvez subir. Agora, se ele for direto para o 64, enrolar muito pouco tempo e logo romper, para mim isso já vai dizer que talvez a gente já esteja, né, realmente formando, iniciando, né, um processo de queda, lembrando que a gente está numa tendência ainda de baixa, tá? Eu disse para vocês, né, que isso aqui só iria mudar caso a gente voltasse acima do 6550, que algo que não aconteceu ainda, tá? Então, realmente, para mim, médio a longo prazo, continua o mercado de tendência de baixa, tá? Então, mais ou menos é isso. A minha metade, galera, eu ainda, acredito ou não, mas ainda estou segurando, tá? Eu comprei aqui nessa região, lembra? No 6230 e pouco, né? Eu comprei aqui, estou segurando ela ainda. Estou pensando aqui o que fazer, né? E a questão é que realmente é isso. O que vai fazer aqui, né? Será que a gente vai ressegurar nessa região? Ou vai quebrar, né? Eu quero ver mais informações sobre os índices. E falando sobre os índices, para mim o que vai ser chave nesses próximos dias vai ser o VIX. Algo que eu postei lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? O VIX, ele é um parâmetro que mede a volatilidade do S&P 500. Então, em outras palavras, muitas pessoas, né, economistas ao redor do mundo, olham esse mercado como um indicador sobre o S&P 500. Se o VIX sobe, indica que está tendo alta volatilidade, né, e para o lado de queda. Então, isso significa que se esse VIX começar a romper esse triângulo para o lado de cima, é uma indicação que o S&P 500 também está caindo, e ele quebrando esse triângulo vai dar mais confirmação que ele realmente quer subir, e quer dizer, então, em outras palavras, que o S&P 500 tem mais a descer, tá? Então, mais ou menos é isso que eu estou de olho nesse VIX. Vocês podem ver que no curto prazo aqui também parece que a gente tem um triângulo pequenininho aqui também, que é diferente do diário, é um pouco menor. Então, é complicado, principalmente operar ele aqui no meio, né? No meio do triângulo é complicado, né? O ideal seria comprar ele aqui mais próximo, né, do 2600 possível, né, para depois ele subir, talvez. Mas quebrando esse triângulo de 4 horas, para mim já vai ser o primeiro sinal, porque ele vai estar rompendo ele aqui na região do 33.
mas do grande do diário ele só vai estar rompendo quando ele começar a voltar acima desse 34,60, tá? Então fique de olho nesse VIX, tá? Se você vê ele chegando aqui perto desse triângulo e rejeitando, né, talvez faça realmente uma queda daqui. Isso significa então que o SP500 pode subir e assim vai. Então use isso aqui como uma correlação negativa do SP500, talvez te dê um alerta ou uma análise mais clara que o próprio SP500, às vezes, tá? Então fique de olho nesse VIX, vai chamar bastante atenção. E eu acho que é só isso, galerinha. Eu não vou entrar em detalhes em outros mercados, porque os outros não me chamam tanto atenção assim, tá? Lembrando que o Café com Forex agora eu estou mantendo o foco somente em mercados que, na minha opinião, chamam atenção. Talvez chame ou talvez não, eu não sei, mas são os que eu pessoalmente estou de olho, tá bom? Então é isso. Não se esqueça também que o link do nosso grupo do WhatsApp está na descrição. Então se você quiser fazer parte, está mais do que convidado a vir participar com a gente. Lá dentro também você vai encontrar o link do Discord, que também tem um acesso. E o Discord é onde a gente foca mais na parte realmente técnica do mercado, né? Então, realmente mais nas posições e tudo mais, ok? E também não se esqueça de dar uma olhadinha no nosso patrocinador, a Axie, tá? Uma corretora aí que oferece a oportunidade a você investir em todos esses mercados que a gente analisou hoje, até outros, né? Até ações em empresas americanas você consegue investir com eles e você também consegue fazer depósito via Pix com a Axie, tá? Então, realmente uma corretora super legal para trabalhar junto aí, tá bom? Então é isso, galerinha. Desejo a vocês um ótimo dia, boas negociações. Amanhã temos aí mais um café e aguardo vocês, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.